para mim a gravação. Só lá, começou. Agora tá. Então agora tá. foi. Então tá bom, iniciando novamente, então, nós vamos dar início ao exame geral de qualificação da aluna Miriam Barbosa da Silva Rufino. Então, Miriam, a qualificação, né, como você é novata aí, então ela tem 3 fases, tá bom? A primeira fase, você fará uma apresentação oral, então você tem cerca de 30 a 40 minutos para fazer essa apresentação. Na segunda fase, nós faremos uma arguição com você. Então, seria a banca convidada, né, que é o professor Carlos Eduardo Crestani, do Instituto Federal, e o professor José Maria Guzman Ferraz, aqui da Uniara, a quem eu agradeço imensamente a leitura. Peço desculpas pelo adiantado da data, que a gente está quase no Natal já, mas eu agradeço e eu acredito que haverão contribuições para que a gente possa finalizar a sua dissertação, tá bom, Miriam? E numa terceira fase vai ser uma reunião fechada só com a banca, que aí a gente vai dar o veredito, aí eu chamo você novamente, e aí a gente conversa com você novamente. Tá bom, Miriam? Tá bom, professora. Então, tá bom, Miriam. Então, você pode colocar sua apresentação, deixa o seu microfone ligado, tá bom? Boa sorte. Foi? Foi. Bom, obrigada a todos por estarem aqui presentes, né? Espera aí um pouco. Peraí, professor, deixa eu voltar aqui. Isso. Obrigada, então, a todos por estarem aqui presentes. E, então, eu vou fazer a apresentação do meu trabalho. Peraí. Peraí, professor, estou dando um problema aqui. Agora sim. Que tem, né, o título de Alternativa Sustentável de Aplicação de Resíduos Citrícolas Gerados nos Assentamentos Rurais. O estudo de caso no assentamento Horto de Bueno de Andrada. Eu sou orientanda da professora Sandra e a minha co-orientadora é a professora Maria Lúcia Bilu. Bom, os tópicos apresentados no meu trabalho, então vai ser uma pequena introdução, a justificativa do meu trabalho, os objetivos e a metodologia, que foi dividida em 3 capítulos. Assim, as mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né, e os grandes catástrofes ambientais, degradação ambientais, têm feito com que pesquisas, né, com alternativas econômicas e sustentáveis sejam cada vez mais necessárias. E, diante dessa necessidade, o meu trabalho tem como assim, um objetivo, né, de reaproveitamento dos resíduos citrícolas descartados no campo devido à sua baixa qualidade comercial. E também com o crescimento, né, na produção do biodiesel, há também uma grande geração de glicerol, que é o subproduto da produção do biodiesel. Então, as justificativas são as novas aplicações, né, no reaproveitamento dos resíduos citrícolas, a crescente geração do glicerol bruto e contaminantes, né, contidos aí dentro do glicerol, né, que ele não pode ser utilizado, então fazendo com que a sua utilização seja viável. Utilizar os resíduos das citriculturas, né, citrícolas dos assentamentos rurais, na purificação do glicerol bruto, né, advindo da produção do biodiesel. Então, com o objetivo geral é investigar os cultivos citrícolas dos assentamentos rurais frente aos seus resíduos orgânicos gerados e testar a sua aplicação na preparação de resinas cítricas, como alternativa de destino sustentável na purificação do glicerol bruto. E os específicos, então, é investigar os cultivos citrícolas no assentamento e os seus resíduos orgânicos gerados, aqui no assentamento do Horto de Bueno de Andrada.
obter resinas cítricas a partir desses resíduos orgânicos gerados e coletados, testar as resinas cítricas na purificação do glicerol bruto. A metodologia desse trabalho ela foi dividida em 3 capítulos, onde o primeiro capítulo, né, que é a citricultura no assentamento rural do Horto de Bueno de Andrada, o cultivo e a comercialização e a gestão dos resíduos orgânicos gerados. Esse capítulo, né, a metodologia dele é uma metodologia exploratória e também documental. E a produção do biocombustível, né, o capítulo 2 é a produção dos biocombustíveis nacionais, com ênfase, né, no biodiesel, a geração do glicerol bruto como principal resíduos gerados. Esse capítulo é mais uma revisão bibliográfica, né, eu trago um pouco da literatura sobre os problemas do glicerol, as políticas públicas do biodiesel, com ênfase, né, em biodiesel. E o capítulo 3 é a purificação do glicerol bruto, da produção do biodiesel em resíduos citrícolas do assentamento rural do Horto de Bueno de Andrada, onde eu trago a metodologia experimental realizada lá no Instituto Federal do Campus de Matão, com a colaboração da professora Jane Carla. Então, entrando no capítulo 1, que é a citricultura no assentamento rural do Horto de Bueno de Andrada, cultivo e comercialização e a gestão dos resíduos orgânicos gerados. Como eu havia dito, né, uma pesquisa documental baseada aí na CAPES, no site da revista Retratos do Assentamento, alguns dados do INCRA e também da Fundação Institutos de Terras, o ITESP. E uma visita exploratória, que foi uma visita nos assentamentos, nos lotes do Horto de Bueno de Andrada. Dentro da pesquisa documental, eu trago que a reforma agrária, né, ela já ocorre há algum tempo, né, mas ela teve um ênfase nos anos 80, no início dos anos 80, com a entrada dos trabalhadores por briga de um pedaço de terra. Esses trabalhadores que saíram do campo, foram para a cidade em busca de melhor condições de vida e trabalhos nas indústrias. Porém, nem as indústrias e nem as cidades estavam preparadas para receber esses trabalhadores que agora, em condições de vidas indesejadas, querem voltar para as terras, só que já não tem mais como voltar. Então, eles começam a ocupação em terras improdutivas, tanto terras públicas como as terras privadas. Como nós podemos observar aqui, nessa fotinha aqui embaixo, é uma área de ocupação, eles estão ocupados, né, e devido a essas ocupações, obriga, então, o governo a dar mais uma atenção maior à reforma agrária, que aí é onde acontece, então, a ceder, então, as terras para esses ocupantes, né, e aqui, então, já é um lote cedido, que após essa ocupação e a reforma agrária voltada para os assentamentos, né, para o movimento do sem terra, então saem então, os lotes do assentamento. Diante disso, desses acontecimentos, surge então o assentamento Monte Alegre, que fica localizado na região central do estado de São Paulo, como a gente pode ver aqui nesse pequeno espaço, né, aqui no mapinha, a região central, né, está o assentamento Monte Alegre. E esse assentamento Monte Alegre, ele é localizado entre 3 cidades, né, que é Araraquara, Mutuca e Matão. A sua fundação foi lá em 1985, né, onde surgiram os primeiros assentamentos, e em 1998, onde surgiu um dos últimos assentamentos. Hoje ele contém 416 lotes. Aqui tem uma tabelinha onde eu trago, né, a divisão, né, dos assentamentos, né, cada um em sua região, dividida entre as 3 cidades, com destaque para o Horto de Bueno de Andrada, fundado lá em maio de 1997, que é o objeto de estudo do meu trabalho, do capítulo 1. Então, dentro do assentamento de Bueno de Andrada, fundado lá em 1997, foram, de início, 31 lotes, com 31 famílias. Hoje, né, eu pude observar que desses 31 lotes, existem 72 famílias, e essas famílias vivem da multicultura.
E essa multicultura, ela é escoada, né, no mercado, né, em feiras livres, como a Feira do Produtor, aqui em Araraquara, e supermercados e varejões aqui da região. E o foco da multicultura hoje, dentro do assentamento Horto de Bueno, são as hortas, a vendas de frutas, né? E essas verduras, esses legumes são vendidos, né, em feiras e supermercados. Então, a gente pode observar aqui no gráfico, né, que 42%, então, dos assentados, eles produzem horta. Uma outra porcentagem, né, de 26%, é com a criação de animais e plantio de outras culturas. E apenas 32% com a criação de animais e outras fontes de renda, como os benefícios do INSS, arrendamento, ou um outro agregado do assentamento trabalha fora, né, tem um ordenado fora do sítio. Dentro dos meus resultados também, da minha visita, eu consegui, então, quantificar a distribuição dos citros dentro do assentamento, né, onde eu pude constatar que, em 23 lotes, 330 pés, com ênfase, né, que no limão Tahiti, que em 15 lotes, ele tem quase que 50% do plantio de citros, né? E o limão-cravo também tem uma boa quantidade de plantação dentro do assentamento. E também, né, eu fiz uma pesquisa sobre os resíduos gerados dentro do assentamento. Esses resíduos, na maior parte, né, 82%, ele é descartado no campo mesmo, né? Ele não tem um descarte legal, ele fica ali embaixo do pé até a sua deterioração total. São poucos, apenas 9% para tratar de animal, e outros 9% utilizam como adubo. Dentro disso, né, eu considero, assim, umas considerações finais, que é notável a evolução em todos os assentamentos do Monte Alegre e no Horto de Bueno de Andrada. Essas evoluções são as casas de olaria, né, que tomaram espaço dos barracos, as estradas que foram ampliadas, né, a multicultura que substituiu os eucaliptos, né, aqui dentro dos assentamentos. Então, é bem notável essas mudanças. E que os assentamentos têm um grande potencial para a citricultura, né? Porém, é bom salientar, né, citar que o limão-cravo, ele deve ser um grande plantio, deve ser monitorado, né, devido à vulnerabilidade de doenças e pragas que ele acarreta e também transmite a outras frutas. A citricultura no assentamento foi verificada na grande maioria dos lotes. Entretanto, os resíduos orgânicos gerados ainda permanecem no campo, sem um reaproveitamento adequado. Então, dentro do capítulo 2, eu trago a produção dos biocombustíveis nacionais e o biodiesel e a geração do glicerol bruto como principal resíduo gerado. Então, as políticas públicas, né, são favoráveis aos biocombustíveis, com ênfase, né, no biodiesel, mas também tem políticas públicas bastante favoráveis ao etanol. Como o meu trabalho se trata mais do biodiesel, eu vou citar um pouco mais o biodiesel. O biodiesel, né, com essas políticas públicas, ele tem aumentado muito a produção, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, que a partir de 2005, em 2005, era opcional a adição do biodiesel ao diesel. A partir de 2008, já é obrigatório, a obrigatoriedade do biodiesel ao diesel. E essa obrigatoriedade, ela é decrescente, com o passar dos anos, ela vai aumentando. Hoje, ela está em torno de 12%, com previsão que até 2023 ela chegue a 15%. O biodiesel, ele é feito aqui no Brasil, né, a maior parte das usinas aqui no Brasil, pelo processo de transesterificação. E dentro do processo de transesterificação também sai o glicerol, sai a produção do glicerol bruto, né? E a cada 100 quilos de biodiesel, 10 quilos de glicerol
bruto sai, né? Quase 10% aí, né? 10% da produção de biodiesel é de glicerol bruto, que é cheio de contaminantes advindos do biodiesel. Então, está aqui, né? O glicerol tem essa nomenclatura, 1,2,3-propanotriol. Ele, na sua forma comercial, ele passa a ser glicerina, ela tem esse formato, ela tem que ser... ele passa, né, por um processo de purificação para ele ser aceito pelas indústrias. E essa purificação, ela varia entre 95% a 99%. As indústrias de alimentos e de fármacos são as que exigem o maior teor de pureza desse glicerol, né, que eles requerem 99% de pureza do glicerol. Lembrando que ele sai do biodiesel totalmente contaminado. E os processos os métodos, né, de purificação que existem hoje, eles são muito onerosos, né? Temos o processo de troca iônica, de adsorção por coluna e de destilação. Por haver um controle, tem que ter assim, um controle da temperatura e da pressão, acaba assim, sendo onerosos, de alto custo, é uma operação de alto custo. Com isso, esses glicerol ficam armazenados dentro das usinas de biodiesel. Então, em consideração os finais desse capítulo 2, né, é que os incentivos do governo, né, governamentais, alavancou a produção de biodiesel no Brasil e, consequentemente, o aumento da geração do glicerol. O glicerol bruto da produção do biodiesel não pode ser descartado no meio ambiente e nem comercializado. Precisa ser purificado, né? E os métodos de purificação são onerosos, aumentando o seu armazenamento em usinas de biodiesel. Então, eu entro agora no capítulo 3, que é a purificação do glicerol bruto, da produção do biodiesel em resíduos citrícolas do assentamento rural de Bueno de Andrada. A adsorção é um processo de separação, onde as impurezas de um fluido, ele pode ser líquido ou gasoso, se aderem a uma superfície sólida. Ela é diferente da absorção. Na absorção, o líquido fica retido, ele fica ali, ele não escorre. Já na adsorção, ele escorre, o líquido atravessa o material sólido, ficando ali no material sólido somente as impurezas, né? E esse material sólido é chamado de resinas. E as resinas adsortivas mais utilizadas pela indústria é o carvão ativado, a alumina ativada e a sílica gel. E essas resinas adsortivas, elas são porosas para que as moléculas, né, se aderem para que o líquido escorra, fazendo assim o processo de adsorção. Aqui está um fluxograma, né, da minha metodologia, né, onde eu colhi os resíduos das citrícolas aqui dentro do assentamento, nos lotes aqui do assentamento. Esses resíduos passaram por secagem, trituração e granulometria. Logo em seguida, passaram por uma análise imediata, onde caracterização, né, onde foi realizada a caracterização de cinzas, umidades e lipídios. Após isso, essas resinas passaram por um tratamento ácido, o tratamento básico e o tratamento térmico. As resinas sem tratamentos também foram utilizadas. O glicerol bruto, ele foi filtrado num papel de filtro, ele passou por uma pré-purificação, em seguida houve então a purificação e dispersão das resinas mais o glicerol, seguida de filtração a vácuo. Então, para a obtenção das resinas cítricas, então está aqui, né, na foto, esses são os resíduos que eu colhi aqui dentro do assentamento. Eu expus ao sol, uma secagem por 7 dias. Após essa secagem, eu bati no liquidificador esses resíduos. Na sequência, ele foi para uma estufa, né? A gente secou ele por 24 horas, a 60 graus Celsius. Aí depois eu passei eles no moinho de faca
em seguida num conjunto de peneiras com uma granulometria menor que 300. Aí eu obtive, então, as resinas que estão aqui nessa parte de baixo. Após fazer todo esse processo, eu identifiquei cada uma delas, porque eu colhi os resíduos e eu separei um montante de resíduos só de laranja, outro montante de resíduos só de limão-cravo e um outro com a mistura cítricas. Dentro dessas misturas cítricas tem laranja-lima, tem laranja-pera, lima da pecha, mexerica, entre outros citros que eu encontrei aqui dentro do assentamento. Então, o glicerol já sendo filtrado, né, no filtro de papel. Esse é um glicerol que eu peguei ali na biotec da Uniara. Ele é vindo da produção do biodiesel com óleo de resíduos caseiros, né? São óleos resíduos caseiros que eu peguei esse glicerol lá. Em seguida, então, passou pela pré-purificação, como eu havia dito, né? Então, por um processo de acidificação, em seguida de neutralização, aí foi para o funil de separação, para que saísse a remoção, né, de sal, e na separação de fases, essa fase intermediária, que é o glicerol pré-purificado. É esse aqui, que está aqui em cima. Então, nos resultados das análises imediatas, o que a gente pode observar é que o limão-cravo ele tem um teor de umidade bem elevado, né? É maior que o das misturas e o da laranja, que é bem relevante. E já passando, então, a purificação do glicerol, passando o glicerol nas resinas sem tratamento, eu obtive esses resultados, né? Aqui eu tenho, então, o glicerol bruto, aqui o glicerol pré-purificado, né? Que eu fiz lá o pré-tratamento com acidificação e neutralização, e aqui, então, são os resíduos já passados na resina, já, né? Resina sem tratamento, que é o da laranja, a mistura cítrica e a do limão. Dentro desses resultados, né, eu pude ter umas considerações preliminares que as resinas cítricas obtidas a partir dos resíduos orgânicos foram obtidas com sucesso, através dos procedimentos experimentais realizados. A caracterização das resinas cítricas obtidas por as análises imediatas apresentou um resultado promissores e próximo dos resíduos cítricos documentados na literatura. A investigação sobre a viabilidade adsortiva das resinas cítricas sem tratamento prévio, ácido ou básico, não demonstraram eficiência na purificação do glicerol bruto. Muito pelo contrário, né? Ele deu até uma escurecida. Aqui, como nós podemos ver, né? O glicerol ele estava mais clarinho e aqui ele deu uma escurecida. Bom, aí para as próximas etapas, que é para o final, né, para a finalização da dissertação, eu vou trazer, então, o resultado do pré-tratamento das resinas cítricas para a purificação do glicerol em tratamento ácido, básico e térmico, e com adição crescente de carvão ativado. Vou trazer também a caracterização por espectroscopia infravermelho dos resíduos citrícolas das resinas tratadas antes e após a filtração com o glicerol, e a caracterização do glicerol bruto após a purificação em resinas cítricas para as análises de pH, densidade e viscosidade. Aqui algumas das referências. E meu muito obrigado a todos que estão aqui presentes, ao IFESP de Matão, a minha colaboradora, a professora Jane Carla, a professora orientadora Sandra, a Uniara, ao Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Territorial, a CAPES, que me proporcionou poder estar aqui, e a todos que estão aqui. Professor Cadu, muito obrigada pela sua presença. Então, obrigada, Miriam. Então, nós podemos passar, então, já para a segunda fase, né, da arguição.
Vou agradecer novamente, né, a presença dos professores e a leitura dessa qualificação. E, como é de praxe, embora a distância seja a mesma, né, que nós estamos online, eu vou convidar o professor Carlos Eduardo Crestani, do Instituto Federal, para fazer a sua arguição, e, na sequência, o professor José Maria. Oi, Só um Miriam. minutinho, professora. E agradecer ao professor José Maria também, professor. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Sim, eu estou agradecendo aos dois, não tem problema. Então, tranquilo, né? A gente pode iniciar, então, essa segunda fase. Então, professor Carlos, com a palavra, muito obrigada. Bom, gente, não poderia ser diferente. Eu começo agradecendo o convite da Miriam e da Sandra, orientadora, e é um prazer estar numa banca de uma instituição diferente, né, que eu não conhecia, como a professora Sandra estava falando no começo, a gente não se conhecia, né, e às vezes esses eventos abrem portas aí para futuros contatos, parcerias. E é um prazer enorme ver a Miriam, uma ex-aluna nossa, que eu dei aula lá no começo da graduação. Falei para ela no dia da formatura, né, que é perceptível a evolução que ela teve durante a graduação, e agora vendo aí na reta final, né, ainda não é o finalmente, mas na reta final do mestrado, é com uma alegria enorme que eu participo dessa banca aqui, viu? Muito obrigado a Sandra e muito obrigado, Miriam, pelo convite. E, bom, e aí passando para a arguição, eu fiz algumas anotações no PDF, que aí eu vou mandar para vocês depois. Tem muita coisa que é coisa de texto, assim, que eu acho que não vale ficar falando aqui, então eu vou passar por algumas coisas que acho que vale mais discussão, e aí o que é mais do texto, depois eu mando o PDF comentado para vocês, e aí vocês vejam o que vale, o que não vale aí dessas sugestões. Eu ia falar alguma coisa do resumo, mas vou deixar para o final, porque isso inclui a discussão lá do final, né, do trabalho, da parte que ainda está um pouco... que ainda não terminou, né, digamos, que estamos aí no meio do caminho, né. Bom, primeiro comentário que... Tem alguns comentários que são questões de forma ali do texto, né, que talvez alguma coisa que possa ajudar. Eu acho que quando a gente vai... Eu, pelo menos, tenho o costume, né, de sempre olhar o sumário, aí, olhar o índice para ver o que a gente vai ter no decorrer do trabalho. E no começo a gente não sabe ainda, né, antes de ler o texto, do que se trata o capítulo 1, 2, 3... Então, acho que facilitaria se já tivesse, desde o sumário, se já tivesse o título dos capítulos, né? Que aí já fica mais fácil, assim, para quem vai começar a ler o texto, para já se localizar, né? A divisão do trabalho é essa, e então já cria na cabeça uma sequência lógica, né? E, aliás, falando dessa divisão do trabalho, eu acho que, como é um trabalho multidisciplinar, vocês terem feito essa divisão, eu acho que ficou muito, muito bom, assim. Eu acho que ficou cada coisinha separadinha ali, as duas áreas que depois se juntam ali na terceira, né? Então, eu achei essa divisão de capítulos que vocês fizeram muito boa. E, Miriam, aí na hora de gerar o índice, você fez aquele no Word que ele gera automaticamente ou você fez na mão? Você fez manualmente o índice? Na verdade, eu peguei um modelinho que passaram e continuei nele. Tá. Porque ele está... Pode falar. Porque tem o jeito do Word gerar sozinho, né? Que aí evita erros, evita, por exemplo, o alinhamento tá meio bagunçado, né? E eu vi uns números de página, agora eu não vou me lembrar qual é, mas eu marquei aqui que estava com uma diferencinha. Então, talvez se usar aquele sisteminha do Word que gera automaticamente, é uma preocupação a menos para você, né? E aí não gera esse tipo de coisa. Eu vou aprender, professor. Eu vou aprender, para o final eu já ter arrumado isso. É uma sugestão, Miriam, porque eu acho que dá muito menos trabalho. Você fazer o índice, depois eu sair fiz um por um. Página, eu fiz isso, página por página, colocando item por item. Eu não sei faz fazer. No automático é um pouquinho trabalhoso de aprender, mas depois que você aprende, é muito mais fácil, assim. E aí evita erro, você tira uma preocupação da cabeça, né?
Obrigada, professor. Eu vou aprender. De nada. E aí outra coisa, aí a hora que a gente clica, ele já vai no lugar, né? A hora que ele gera também, ele gera tipo um hiperlink, né? Que aí a hora que você aperta, por exemplo, em metodologia, ele já vai lá na página da metodologia. Então fica mais, fica melhor também, assim, né? Se você precisar de ajuda nisso depois, você me avisa e aí eu te ajudo também, enfim, aí a professora Sandra também deve saber fazer isso e, enfim, acho que fica melhor. Ô, Miriam, aí no começo da introdução, você conta um pouquinho a história do limão Tahiti, mas aí não fala dos outros, né? Que o limão cravo acho que é tão importante quanto, né? Nos assentamentos e um pouco da laranja também. Aí pensando, porque você falou do mercado do limão Tahiti, só que tudo bem para os assentamentos talvez não, mas pensando em quanto o Brasil exporta de laranja é muito maior do que do limão, né? Então eu senti um pouquinho de falta só de comentar alguma coisa dos outros também, né? Porque falou do limão Tahiti e não falou dos outros. Então, né? professor, é que infelizmente na literatura a gente não acha muito sobre o limão cravo. Por isso que eu abrangi todas as outros citros também, que a proposta do trabalho era o limão cravo. Porém, não tem, as literaturas que eu encontrei é mais para enxerto sobre o limão cravo. E específico, comercialização do limão cravo, essas coisas eu não achei quase nada. Entendi. Só assim em trabalhos que estavam falando de frutas no geral, aí que um ou outro cita o limão cravo. Entendi. Mas como é uma introdução, não é para ser nada aprofundado, assim, talvez uma citaçãozinha de alguma coisa desses trabalhos aí para falar alguma coisa do limão cravo e de repente da laranja falar da produção, assim, só para falar que é importante, né? Mas assim, só em termos de, já que você está contextualizando o limão Tahiti, também contextualizar os outros, mas assim, tudo muito rápido, né? Só uma citaçãozinha a cada um deles. Bom, aí na sequência, Miriam, essa divisão que eu falei que fica muito boa no trabalho, talvez na introdução, e aí é um comentário que eu fiz lá no resumo também, de talvez mudar a ordem, porque às vezes fica meio jogado, fica sem uma conexão, porque a gente começa falando do assentamento do horto, né? E aí depois no parágrafo seguinte fala do crescimento da produção de biodiesel no Brasil nos últimos anos. Então, falta, na hora que a gente está lendo a introdução, essa ligação entre o assentamento e o biodiesel. Então, uma sugestão que eu tinha dado lá no resumo, que talvez valha aqui para a introdução também, é mudar a ordem. Então, fala lá do assentamento, e aí falar que dos problemas ambientais, né? E aí do problema ambiental do glicerol, do glicerol impuro, né? E aí usar o problema essa questão ambiental para fazer a ponte entre o que se está olhando lá do assentamento e o biodiesel, né? Para ter uma conexão essas duas coisas, para não ficar um capítulo sobre uma coisa, o capítulo seguinte muda totalmente de assunto e a gente só vai entender a conexão disso lá no final do texto, né? Então, para a hora que está lendo aqui, ter uma sequência lógica na cabeça. E talvez a ponte seja falar dos impactos ambientais, aí, tanto dos resíduos, emendar com essa questão do glicerol, do que sobra, né, desse glicerol bruto, que a gente realmente não tem o que fazer, né, que é uma questão super importante da gente olhar, mas trazer essa ponte aqui para o texto para criar uma sequência lógica para quem está lendo. Mas, assim, é uma sugestão só de alguém que não sabia do que estava se tratando, né? E aí foi lendo o texto. Bom, e aí... Passando lá para os objetivos... Estão ok, tinha feito uma pergunta, mas que na sua apresentação tá tudo bem. Eu vou passar reto aqui algumas coisas para a gente focar mais lá no final, aí depois o que ficou
vai no texto depois para vocês. Deixa eu já passar então para o capítulo 1. Eu achei, Miriam, o seu texto, a escrita do seu texto muito boa. Tá um texto muito gostoso de ler, assim. Essa divisão por capítulos favoreceu muito isso. Então, a hora que a gente senta assim, para ler o capítulo 1, a gente sabe realmente do que se trata, tem uma sequência lógica, é tudo muito bem explicadinho, assim, a divisão, a metodologia de como foi feita, né, a pesquisa documental primeiro, depois a pesquisa exploratória, que você foi lá e contou pé de limão, pé de laranja e fez as suas fotos lá. Eu achei assim, esse capítulo 1, para mim, é um negócio, assim, é aqueles que a gente lê feliz, assim, sabe? Como se fosse um livro de cabeceira ali, lê interessado e realmente, assim, achei muito legal, viu? Tanto a parte metodológica, como o jeito que você apresenta esses resultados, achei realmente sensacional. E aí você fala um pouquinho lá no final da morfologia, né? Estou passando o texto aqui, que também já traz um pouco da questão mais técnica, assim, digamos, né? Então, mistura essa discussão, né, da questão do assentamento, da questão social, com a questão ambiental, dos resíduos, e aí traz essa questão morfológica, que é uma coisa mais técnica aí deles, e aí já até meio que, a hora que a gente olha assim para a composição, por exemplo, da laranja e do limão, já começa a pensar, né, o que é o objetivo do trabalho, a gente vir na cabeça o que a gente pode fazer com esses resíduos, então, né, como que a gente pode pensar em reaproveitar isso. Então, achei, Miriam, muito, muito bom. Não tenho que... É um capítulo assim que está pronto para mim, não está pronto para defesa, não tenho o que pôr nem tirar, ao meu ver, assim, e dá gosto de ler, assim, realmente acho que você tá de parabéns, assim, esse capítulo para mim tá fechado, assim, que não tem nem o que comentar, mesmo as considerações finais dele estão super coerentes com o que foi o texto também. Só uma sugestão que eu daria para colocar nas considerações finais é que lá no finalzinho você tira algumas conclusões que, como você tem números para falar disso, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, que acho que você fala que a grande maioria dos lotes usam da citricultura, né? Então, você tem números do que você contou lá em cima, né, para falar isso. Então, talvez... sempre que a gente fecha um texto assim, nessas considerações finais, é bom usar daquilo que a gente obteve de resultados para justificar aquilo que você está falando nas considerações finais, né? Então, acho que, assim, é uma virgulinha ali no fechamento de algo que ficou muito bom. Então, assim, é só, talvez, assim, é um comentário para não dizer que não tinha nada para falar, que está perfeito esse texto, na minha visão. Passando para o capítulo 2, que aí é um capítulo de revisão bibliográfica, Miriam, aí eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia pensar. Por exemplo, na hora que você começa a falar dos biocombustíveis, eu tinha até feito um comentário aqui que você faz uma descrição um pouco mais detalhada do etanol, né? Que teoricamente a gente não vai usar aqui no trabalho, né? Eu até tinha comentado a princípio que a gente não precisava dessa explicação do etanol, né? Tão detalhada assim, apesar que não tem problema nenhum ficar no texto. Só que aí, a hora que a gente chega lá no final, a gente tem a sua parte experimental, depois a gente chega lá na discussão, ela parece que ainda está indefinida, né? Se a gente vai chegar num resultado bom, se a gente vai chegar num resultado... se essas resinas vão conseguir mesmo purificar ou não vão conseguir. E aí, nesse sentido, talvez o etanol seja útil, porque sabe que, se vamos supor que esperamos que não aconteça isso, mas vai que chega lá no final, a gente produz essas resinas e as resinas não sirvam para purificar a glicerina.
A gente fez um trabalho, tem um resultado que não é o que a gente esperava, mas é um resultado de um mestrado, não é um resultado positivo, mas é um resultado do seu mestrado. Normalmente, quando a gente faz uma coisa e não dá certo, idealmente é bom a gente citar, então, sugestões para outras pessoas que queiram continuar estudando isso para seguir outros caminhos, né? E aí, um dos outros caminhos é pensar em fazer etanol de segunda geração com esses resíduos, né, que dá para fazer. E aí, se você for colocar isso como sugestão lá no final, aí faz muito sentido esse capítulo do etanol, e aí talvez até você possa colocar aqui já no capítulo do etanol que uma das possibilidades de fazer etanol é com resíduos celulósicos, aí, lignocelulósicos, que esses resíduos cítricos estão aí nesse meio, né? Então, não para estudar isso, mas para deixar como sugestão para trabalhos futuros, se for o caso lá no final, né? Deixa eu descer aqui. Em alguns lugares você usa o termo glicerina e em alguns glicerol. Talvez era bom padronizar, né? Quando a gente fala da molécula ser o glicerol, mas quando fala ali... Tá desligado o seu microfone, Miriam, se você estiver falando. Sim, professor, é que escapou uma ou outra ali, eu não vi, mas eu tentei padronizar todas. Na verdade, eu comecei com glicerina e a professora Sandra falou, não, vamos padronizar e colocar glicerol. Infelizmente, acho que escapou algumas. Vou corrigir. A qualificação serve para isso, né? Aí, Miriam, lá já no final no final ali nos métodos de purificação, a hora que você fala dos métodos de purificação, esse capítulo que a gente está aqui, o capítulo 2, ele é um capítulo de revisão bibliográfica, né? E aí, nesse item aqui, eu achei que faltou um pouquinho mais de detalhamento. Porque, por exemplo, quando a gente fala lá na destilação, você fala direto da destilação do glicerol, né, como que acontece, quais são as limitações e por que a destilação não é um bom meio de purificação do glicerol, e não é mesmo, né? Aí quando a gente vai para a troca iônica, você fala um pouco ali da troca iônica em relação ao glicerol, mas aqui eu achei que faltou talvez colocar mais alguma coisa, porque tem tanta coisa, né, de troca iônica aplicada à purificação do glicerol. Então, como é um capítulo de revisão bibliográfica, eu achei que aqui talvez valesse aprofundar um pouco mais, talvez seja materiais que você até já tenha, mas não tenha citado aqui. Então, aqui, tanto na troca iônica, que eu acho que tem mais coisas para citar, quanto na adsorção, depois que é o capítulo seguinte, que é o capítulo que você vai usar, né? E acho que no capítulo de adsorção aqui, se eu não me engano, você nem fala da adsorção aplicada ao glicerol, né? Então, eu acho que esses capítulos aqui mereciam um pouco mais de atenção agora para pensar em aprofundar, citar um pouco mais do que se tem na literatura, né? Acho que mais aí em relação à troca iônica, que eu acho que tem trabalhos na literatura, e mais importante a adsorção que você usou no seu trabalho, né? Que aí o capítulo 3 vai entrar nisso, e aí eu acho que precisa mesmo ter alguém já estudou, né, a adsorção aplicada à purificação de glicerol, glicerina, então acho que aí precisa ter aqui. Então acho que aí vale um pouco mais de atenção por ser um capítulo de revisão bibliográfica, né? Então aí nesse eu acho que precisa ter. E aí, por fim, desse capítulo, a sua última frase, né? Soluções e alternativas precisam ser implementadas quanto ao consumo do glicerol advindo
sentido da produção de biodiesel. Aí eu acho que dessa pesquisa que eu citei ali em cima, talvez venha algumas ideias para colocar aqui pontualmente, né? Então, citar quais são essas alternativas, né? As alternativas, por exemplo, essa e essa podem ser usadas ali para purificação do glicerol. Acho que aí uma coisa casa com a outra e aí fecha esse capítulo bonitinho com tudo que tem de informação para o que era o objetivo dele, né? Que é levantar essas informações da literatura. E aí o último capítulo, que é o capítulo experimental, eu passei um pouco rápido pelos outros, porque eu acho que aqui talvez tenha alguma coisa mais de discussão mesmo, né? De talvez alguma coisa que a gente possa discutir os caminhos aí, né? Página 68. Você fala das resinas, super legal. Dos resíduos, a sua descrição da metodologia está super bem escrita, as metodologias aí de teor de cinzas, teor de umidades e lipídios. Aliás, os resultados que você já obteve nessas 3 análises são super legais porque batem com o da literatura. E é super legal você ter se preocupado, e eu gosto muito quando a gente faz isso, assim, de obter os resultados e aí comparar com a literatura e mostrar que está batendo ou que não está, quando é o caso, mas no seu bateu bonitinho, né? Já é um resultado super bonito do seu trabalho. E aí já uma coisa para dizer até para depois na defesa, todos esses resultados bons, digamos, né, coisas que deixam a gente feliz, você já precisa deixar reservado ali um espacinho, porque lá na conclusão do trabalho, depois precisa ter tudo isso para valorizar a qualidade do trabalho, né? Então, uma sugestão que eu dou, eu não sei se vocês já estavam pensando nisso ou não, é de fazer um capítulo depois de conclusão fora dos 1, 2, 3, né? Um capítulo de conclusão geral do trabalho. Aí visando valorizar essas conquistas mesmo, né? Esses ganhos do trabalho, e aí talvez inverter a chavinha, né? A gente começa falando do amplo ali, né? Dos problemas ambientais, de assentamento, aí vai para o super específico ali, que é purificar o glicerol usando o resíduo lá, e aí talvez abrir isso depois de novo, mostrando as conclusões aí, tanto socioeconômica para o pessoal dos assentamentos, quanto as questões ambientais, quanto as questões econômicas mesmo, né, de poder comercializar esse glicerol. Então, acho que pensaria nesse último capítulo para abrir de novo, para pegar esses resultados e trazer ele para onde a gente começou o texto, né, para onde ele vai ter impactos positivos. E aí é onde começam minhas dúvidas. Miriam, lá no capítulo 4.4, onde a gente começa a falar, né, da purificação do glicerol com as resinas cítricas tratadas, você separou, né, vocês separaram em método A e método B, que no método A a gente tem a resina cítrica e o glicerol, e no B a mistura aí de uma camada de sílica também, né? Será que não precisaria, então, de que fosse, entre aspas, um branco, aí, um experimento que fosse só de sílica, que a gente vai comparar ali a resina feita e a resina misturada com sílica, e aí tudo bem, se isso der melhor do que a anterior, aí já considera que é a sílica que está sendo boa, ou será que é bom fazer essa comparação? Como que vocês pensaram nisso? E por que incluir uma comparação aí com a sílica? Porque com a sílica, ela teve um resultado melhor. Eu fiz ela só com o tratamento, né, sem tratamento, sem nada, coloquei direto o glicerol, isso é no método de coluna, né, e ele não foi viável, porque ele, como é que eu posso dizer, ele gelatinou, então a gente nem resolveu apresentar esse resultado, porque ele nem ultrapassou, ele não filtrou, ele ficou parado e não foi, entendeu? O glicerol ficou retido, eu não sei o que houve, né? Eu acho que, não sei, algumas moléculas, né, das resinas devem ter entrado em contato com o glicerol e ele não percolou, ficou retido, o glicerol ficou retido. Porém, os resultados que eu mostrei foi o da filtração a vácuo
na filtração a vácuo, ele saiu, porém, mas não houve um resultado satisfatório, né? Sim. E Isso qual que não saiu, Miriam? Vocês tentaram filtrar sem ser a vácuo primeiro? exatamente. E no a vácuo foi. No vácuo foi. Por isso a gente usou a sílica para ver se ele iria também, mas não foi também. E vocês chegaram a fazer alguma análise dessa resina? Porque quando a gente fala de adsorvente, pensando aí em área superficial, alguma coisa desse tipo, para ver se é um adsorvente? Então, foi feito o infra, né? O infravermelho, que a gente ainda não obteve os resultados, que eu vou apresentar na final, na defesa final. Mas foi feita a análise infravermelho, e assim, pesquisa sobre o poder de adsorção, ou coisa assim, a gente só na literatura mesmo. A gente não fez lá no IFE, não teve assim. Na verdade, professor, ficou um tempo muito curto para a gente, porque por causa da pandemia, demorou para abrir o laboratório, a gente tentando a parceria ainda com o IFE, isso demorou um pouco, então a gente teve assim um pouco mais do que 4 meses entra com feriados entrando aí no meio, sabe, desse coisa e tudo. Então foi pouco tempo que nós tivemos para fazer o trabalho como eu queria que tivesse sido feito, inclusive essas análises do poder de adsorção dos resíduos. O Carlos, assim, até querendo justificar aí, realmente foi um período muito difícil, porque a Miriam, ela é bastante dedicada, esforçada, a gente nem se conhece pessoalmente, porque nós pegamos, assim, o pico da pandemia. Eu, vou te falar, eu fiquei, assim, apavorada, porque precisava que ela tivesse algum resultado, né? E aí eu falei, bom, Miriam, vamos escrever o capítulo 1. E daí eu que dei essa ideia de dividir a dissertação em capítulos, porque foi muito complicado a parceria com o Instituto Federal. Você não tem noção. Assim, eu falo isso porque eu sou da Unesp. Então, às vezes, a pessoa chega lá na Unesp, olha, precisamos fazer alguma coisa, não tem problema, sabe? Só que no Instituto Federal eu tive que preencher muito documento, a Uniara, nossa, e eu, assim, conhecendo muita gente aí, sabe? Então, assim, o negócio, além, não só foi a pandemia, mas o processo foi muito moroso. Então, isso tudo fez com que a gente entrasse no plano B, né? Eu falei, eu vou entrar no plano B de trabalhar com assentamento. A gente nem tinha essa ideia de fazer essa pesquisa no assentamento. Nós queríamos trabalhar com resíduo do limão-cravo, né? Que é o que não... Você vê, e não tem nada na literatura com limão-cravo. Nem análise físico-química do limão não tem. Então, fica bem complicado. E aí... Então, foi assim, foi assim, não sei se... E eu nem citei, a gente nem citou isso aí no texto com relação ao Covid, né? Porque, na verdade, a Miriam, acho que ela foi, acho que agosto, setembro, que ela conseguiu entrar no Instituto Federal. Então, a gente foi atropelando aí, tá? Nossa, que triste ouvir isso, porque normalmente aqui é tão portas abertas assim, não é rotineiro. Não, né? que foi muito complicado, porque teve um problema interno aí, que uma pessoa se machucou. Então, daí veio o Covid, não tinha ninguém no laboratório, ela não podia ficar sozinha. Então, foi assim, são coisas que até pioraram, sabe? Para a gente foi difícil mesmo. Mas a Miriam, nossa, ela se dedicou, inclusive ela não falou aí na apresentação, mas ela já tem resultado, né? Com a resina pré-purificada, com a resina com ataque ácido, ataque básico. Então, falei, não tem necessidade de se apresentar, mas a gente já teve algum resultado positivo aí. Então, estamos mais tranquilos nesse sentido. Mas eu perguntei mais a título de curiosidade mesmo, porque eu sei que a gente sabe, vem vindo de muitos trabalhos que foram no meio da pandemia, a gente sabe das dificuldades e também do empenho da Miriam, né? Isso é perceptível assim no trabalho. É mais essas perguntas que eu faço, é mais de curiosidade mesmo. Claro. E aí é estranho, né, que aí a hora que aplica essas resinas, ele, pelo menos no visual ali, a cor aumentou, né,
do glicerol, né? A gente tem o glicerol purificado, estava clarinho ali, né? Da pré-purificação, depois aumentou a cor. O que me veio na cabeça foram duas coisas que eu não sei se vocês já testaram, que não poderia ser. Na hora de fazer a hora que passa ali no moinho de facas, né? Os resíduos ali, vocês fizeram uma classificação que pegaram os menores do que 300 micron, né? Será que não tem partícula muito pequena ali que valeria fazer um corte das partículas muito pequenas também? É isso que está fazendo da cor ali? Mas não sei, né? Teria que ver, fazer um teste ou fazer uma análise granulométrica. Nós fizemos assim também, diminuímos também, pegamos um de 150 também e um de 250, mas infelizmente eles não percolaram também. Aí nem na vácuo ele não saiu. Então, Miri, mas aí eu digo de cortar os pequenos, pegar, por exemplo, ao invés de pegar maiores, menor do que 300, pegar de 100 a 300, não pegar os pequenininhos, ou até tentar pegar maiores, né? Tirar os muito pequenos aí, que talvez não tenham... Entendeu? Você fala na granulometria, né? Pode ser, porque aí a superfície fica menos porosa, fica um pouco mais, né? Fica maior, sintetizado, né? Fica mais sintetizado. Menor, ele fica mais sintetizado. Pode ser, professor. Porque quando você moe, às vezes o que está ali muito pequeno é muito um farelinho ali, um cantinho de alguma coisa que se quebrou ali. Talvez isso não vai ter capacidade absorvente e só vai te gerar alguma coisa que pode gerar cor, enfim. E aí outra coisa que eu pensei, aí eu não sei se passaria pelos processos de vocês, é se sobraria alguma coisa solúvel aí nessa resina. Porque tem... Mas passou pelo tratamento ácido, né? Aí só faria sentido se não... Aí minha pergunta era justamente essa. Essa foto dos... que tem eles aí, que no trabalho é a figura 4 do capítulo 4... É só da resina sem tratamento nenhum, professor. Sem tratamento nenhum. Eu tirei ela do moinho de faca e já fiz os testes. Primeiro eu passei ela pela coluna, né, que ela não desceu, ela reteve, né, o glicerol ficou lá, e depois foi o da bomba a vácuo, que é esse resultado que a gente teve. E que também não, que ele ficou com essa cor escura, mas foi numa granulometria menor que 300. Talvez na resina pode ter ficado alguma coisa solúvel, até açúcar, alguma coisa... Eu acho que a coloração também, professor. Eu penso que a coloração dos resíduos cítricos também. Depois, na hora que a gente faz a lavagem, após a acidificação, sai uma cor muito escura, então eu penso que é da cor mesmo, do próprio citro. Mas mesmo esse sem tratamento, foi feita uma lavagem antes de passar ele no glicerol ou não? Não, esse não. Foi assim, ele saiu do moinho de faca e eu coloquei. A ideia da lavagem foi para retirada do ácido, né? Então, quando está escorrendo aquela água, ela sai escura. Então, talvez valesse lavar mesmo sem tratamento, então, né? Talvez uma... Que aí elimina essa possibilidade, né? De ter alguma coisa que é solúvel e está ficando ali na resina. Pode ser, professor. Teve uma que a gente fez uma lavagem com álcool, mas também a gente não obteve sucesso, então não foi nós nem comentamos também, porque ficou muito escura, que a gente fez na resina. A gente lavou ela com álcool, 99%, álcool etílico, mas também não foi um resultado bom, não. Não tivemos resultado bom, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos, porque assim, eu não sou entendida em adsorção, mas para que ocorra o processo de adsorção, não teria que ser um material áspero, que ela fala material poroso, mas não teria que ser um material áspero para que ela pudesse absorver? Ele tem que ter os sítios ativos, né? Então, por isso disso que eu falei da área superficial. A área superficial tem que ser grande, porque eu preciso ter essas ranhuras, essas modificações ali, não pode ser uma superfície lisa.
Então, a característica principal do adsorvente é essa, né? Porque a gente eu trabalho com outra coisa, com micro-organismo para formar o biofilme. E aí, o que a gente estava usando? O PET. Só que o PET, né, picava o PET, mas a gente aplicava um tratamento ácido. Para quê? Para formar ranhura, para ele não ficar liso, senão o micro-organismo não gruda nele. E eu pensei nisso, sabe? Eu falei, será que essa resina, do jeito que está, sem tratamento nenhum, ela não está lisa? Portanto, ela não vai ter essa propriedade adsortiva? Pode ser exatamente isso. E aí, essa análise de área superficial vai responder se ela está ou se ela não está. Isso está previsto, né, Miriam, de fazer? Ou vocês já fizeram? Seria o infravermelho, né? É. Já fizemos, já só temos os resultados, mas ainda vou apresentar eles, porque ficou pronto sexta-feira. A gente finalizou ele sexta-feira. Talvez isso vai ser a resposta. E aí já fez para todos, para o tratado, para o não tratado? Tratado, por não tratado, exatamente. Eu acho que aí vai estar a resposta. Isso. Está feito, a gente só vai apresentar na defesa, porque a gente conseguiu finalizar só sexta-feira. Uhum. A gente, que é a professora Jane, né, que tá bom. Que até o dia que eu vi vocês lá, né, que eu passei meio correndo. Isso, professor. Mas foi um prazer revê-lo, viu, pessoalmente. Mesmo correndo, eu também, viu, da minha parte também. Depois de tanto tempo, né, professor? Miriam, é isso. E aí, assim, eu achei que seu texto está tão bem escrito que até as próximas etapas ali para a finalização da dissertação está tudo muito bem claro, assim, né? O que vocês ainda precisam fazer e o caminho que tem a percorrer ainda, né? E, assim, eu acho que tem tudo para dar alguma coisa super legal, mas já te adianto, assim, para você não ficar preocupada se por acaso não der certo, né? Se a gente conseguir fazer uma resina, mas o poder de purificação dela não for bom, isso também é resultado. O importante do mestrado é formar um aluno que tenha estudado, que tenha se dedicado, que é o que você fez, foi para o laboratório, fez análise e soube discutir isso muito bem até aqui. E aí os resultados que você vai ter de agora em diante também, né? Você vai ter que discutir tanto eles sendo bons ou sendo ruins. Isso é o que importa, assim, não fique preocupada se por acaso alguma coisa não der certo e enfim, isso não tira a qualidade do trabalho que você vem fazendo, que é perceptível aqui, que é um trabalho muito bom que você está fazendo até agora. E só uma questão, a professora Sandra falou de alguns resultados que vocês já tiveram, né, de curiosidade, o que foi que vocês já fizeram, que já deu certo? O análise ácida e básica, né? Aí, assim, pelo menos na cor, assim, é perceptível a diferença, deu para... Na cor ficou bom? Ficou. Que bom. Então assim, que eu não queria adiantar. Eu até tenho aqui, eu trouxe, né, para no caso de tirar foto, tudo, eu tenho elas aqui comigo. Se o professor quiser ver. Se você quiser compartilhar, Miriam. Peraí, eu vou pegar. Enquanto a Miriam pega, eu vou terminando aqui a minha parte, mais uma vez agradecendo o convite e parabenizando vocês. Assim, até agora é um trabalho super legal. Eu achei muito legal essa parte multidisciplinar, que talvez, como a professora Sandra falou, não era uma ideia inicial, mas talvez tenha trazido um a mais ali para o trabalho, que eu acho que a gente lê com prazer mesmo, assim, ficou muito legal. E pensar na aplicação, né, disso que eu falei, né, tanto social, socioeconômico, ambiental, e para o processo produtivo, para a cadeia produtiva, é de uma relevância muito grande esse trabalho, vocês estão de parabéns. Na verdade, a gente toma umas cacetadas lá na Uniara, porque o pessoal lá dos assentamentos, ele trabalham mais nas políticas, enfim. Aí eu vim com o negócio de reaproveitar resíduo. Eu achei que a gente foi nós não fomos muito bem entendidos lá, mas enfim, eu acho que multidisciplinar é isso, e eu estou bem feliz com relação ao capítulo 1, principalmente, que foi aceito por um e-book. Aí a Miriam participou de um congresso na Unesp,
E a professora selecionou o trabalho dela, né? Então, vai fazer parte do e-book agora no ano que vem. Então, fiquei bem feliz. Quer dizer, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Pelo menos não estamos dando aí trombada, enfim. Gostaria de ter obtido, né, até melhores resultados, mas a distância é algo diferente. Eu falei isso para ela. Eu tenho meu laboratório, poderíamos fazer lá, mas é em Rio Claro, ela trabalha em Matão, então por isso que eu vi essa possibilidade da parceria, né? E eu acho que foi bem bacana conhecer, não conhecia a professora Jane, nem você, e quem eu agradeço muito, e eu acho que a gente vai contar realmente com a ajuda de vocês para essa finalização. Então, pode contar mesmo, pode pedir no dia a dia. Eu moro aqui em Matão, então é fácil de ajudar no que for preciso. muito obrigada. E, Sandra, todo mundo que é pioneiro em alguma coisa sempre tomou cacetada, né? Então. Elas estão fisicamente aí. Legal, Miriam, legal. Miriam, seu microfone está desligado. Ó, aqui é a pré-purificada e o glicerol bruto. Então, esse mais escuro é o glicerol bruto. Ergue mais. Ó, assim. E põe o glicerol bruto junto. Ó, o pré-purificado e o glicerol bruto. Tá. Aqui são a básica. Ó. Tem que erguer mais. Deixa eu pegar uma por uma. Ó. Essa aqui é a básica. Esse aqui é o da laranja. Tá? Só o da laranja. Eu vou mostrar todos da laranja, que daí depois os outros ficaram assim também. Aí aqui é o ácido. Nós não estamos vendo. Você tem que erguer mais. Espera aí um pouco. Tem que pegar na cabecinha. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Ficou assim, dá para ver? Uhum. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Então, aqui é todos da laranja, tá? Aqui é a base e aqui é o ácido. Uhum. E esse daqui, eu passei ele no carvão. Isso aqui é só o carvão. A gente tem, né, literatura que o carvão é o que dá a melhor purificação do glicerol, né? Em termos de adsorção, é o melhor que tem. Nem muda, assim, a diferença é pouca entre eles, né? Então, eu acho... O carvão já é provado em literatura que é o melhor adsorvente que existe para a purificação do glicerol. E aqui é o básico, né, da laranja e o ácido. Não muda muito. Legal, Miriam. Mas daí você pode pegar e pedir para a Jane para colocar no espectro, fazer a leitura no espectro, que aí você vai ver que a visão da gente não é tão confiável, mas no espectro fotômetro vai dar o comprimento de onda lá que vai passar. Vai dar certinho. Mas será que pode pôr ser glicerol isso aqui no espectro? Pode sim. No Carl Fischer não deu certo. Não, você fala com a Jane lá que dá certo. Tá. Eu falo. E pensando no carvão aí, incinerar eles? Não, eu fiz também. Vai ter o resultado da carbonização, que é o tratamento térmico, né? É verdade. Ó, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. É verdade. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu estou com todos eles aqui. Carbonizado, ele não foi muito bom, não. Ó. Esse foi a 350 graus, ele ficou assim, e esse foi a 450. Não dá para ver, você tem que erguer, tá? Aí, ó, mas o 450 já clareou mais. Sim. É o que eu vou utilizar no meu trabalho. Inclusive, o 350, a gente nem fez análise com ele, nós vamos usar o de 450. Por isso que eu tenho maior quantidade aqui do 350, o de 400, assim vai ficar só na foto mesmo, que eu tirei a foto antes da gente tirar eles para análise. E continuar aumentando a temperatura, fazer a temperatura maior? Então, a gente tentou com assim, ó, com a temperatura de 250 menor, né? Temperatura menor. Porque eu acho que maior, aí ele vira cinza, professor. Com 550, por exemplo, ele vira cinza. Virou cinza. Ficou assim, uma nuvem branquinha, assim, quando eu fiz essa. Mas às vezes a sílica tá ali, né?
nessa cinza, talvez. Não, mas Eu não sei, na verdade. Assim, a gente passamos também nesse que eu estou falando, professor, que ficou branquinho, parecia uma nuvem, mas o resultado, muito pelo contrário, saiu muito mais escura. Ficou bem escuro. Então tem um máximo ali nessa temperatura. Sim, por aí, depois que a gente fez essa de 550, que foi inicial, que deu esse resultado muito escuro, aí a gente procurou na literatura, aí a gente foi diminuindo, fizemos a de 450, a de 350 e a de 250. Então, a de 250 também ficou horrível, ficou escuro, ficou pior que o pré-purificado. Aí a gente usou só a temperatura de 450 mesmo, porque mesmo essa de 350, ela ficou ainda mais clara que a 250 do que a de 550, que virou cinza. Legal. Ô, Miriam, uma última pergunta. A gente tem o tratamento térmico e tem o tratamento ácido, e tem eles em sequência no planejamento ou não? Tem. Depois, para a dissertação, vou pôr a metodologia que eu fiz, né? Tem a sequência, sim, deles. Primeiro eu fiz o tratamento térmico. Você fez o tratamento térmico e aí faz o teste no glicerol. O tratamento ácido faz o teste no glicerol. E fazer tratamento térmico seguido do tratamento ácido e testar no glicerol. Isso está previsto ou não? Não, professor. Teve, assim, um outro trabalho que lá no TCC que a gente tinha feito, de misturar essas resinas, de pôr, assim, uma camada de resina básica, outra de resina ácida e uma de carbonizada, mas não deu certo, não. Como já não tinha dado certo lá no TCC, a gente resolveu não fazer agora, até por causa do tempo que a gente tinha, professor, porque as colunas, mesmo que elas dão certo, elas demoram muito tempo para passar. Elas demoram muito. Precisaria de mais tempo para a gente fazer. Pode falar, professora Sandra, a senhora ia falar? Eu tinha entendido que ele seriam essa questão mesmo, Carlos? Ou você pensou em fazer o tratamento ácido e o tratamento básico na mesma resina? Na mesma resina. É isso? Você entendeu, Miriam? Eu entendi. Você fazer o tratamento ácido, depois você faz a resina que foi tratada com ácido, você tratar básico também. É isso? Que aí aumenta o número de experimentos, né? Mas não sei, talvez. E principalmente associar o térmico com eles, talvez pudesse dar resultado também. O térmico. Misturar os. O que saiu do tratamento térmico pelo ácido. Mas, enfim, aí aumenta o número de experimentos. Mas... eu não sei, porque assim, o laboratório fecha agora, né? Aí eu não sei se ele abre a tempo para eu fazer, entendeu? Que vai abrir só em fevereiro, né? Não, mas assim, tudo isso é a gente divagando aqui, tendo ideias. Mas é interessante, assim, você vê, a gente está lá fazendo um teste, faz outro, e a gente não pensa em tudo, né? Não. A gente já tentou todas as alternativas, mas tinha essa, nós não pensamos. Às vezes quem está de fora, quem está dentro ali, tá no dia a dia, está tão focado ali, às vezes vem alguém de fora e às vezes, até acho que essa é uma das funções da qualificação da banca, de trazer alguém que não está ali dentro do trabalho, né? Tem um olhar que às vezes faz a gente enxergar algo que a gente não estava vendo, né? Mas assim, de novo, parabéns, obrigado pelo convite, e o trabalho de vocês está muito, muito, muito legal, assim, dá gosto de participar mesmo, está muito legal, parabéns para vocês. Obrigada, Carlos, mais uma vez. E agora, então, eu vou convidar o professor José Maria, a quem eu vou agradecer mais uma vez a leitura. Muito obrigada. O José Maria atendeu prontamente ao nosso pedido, que eu fiquei meio preocupada, falei, de repente, vou viajar, não estou e tal, mas ele topou na hora. Muito obrigada, José Maria. Te peço desculpas pelo adiantado de ter passado o Word tarde ontem, mas aí eu te mandei, nem sei se foi a última versão, mas acho que deu certo. Obrigada, José Maria. Eu que agradeço, Sandra. É um prazer estar junto com você no dia a dia aí na Uniar e nesse trabalho da Miriam, que é muito importante, muito bom. Gostei muito do trabalho, desde a primeira apresentação. E tem uma coisa, né, Miriam? Tem o que seria o ideal e tem o possível. Vocês estão fazendo mais do que o possível dentro desse conjunto aí.
dá para fazer um monte de coisa, né? Mas aí já deixa para o doutorado, vamos explorar outras coisas, né? Mas as sugestões do professor Carlos foram muito interessantes. Eu acho que alguma coisa que eu ia falar, ele já comentou, eu vou comentar algumas outras coisas, né? Primeiro, agradecer a Sandra e a Miriam pelo convite também. É legal a gente acompanhar o trabalho desde o início, assim, vendo a evolução que teve, mesmo dentro de tantos percalços aí, né? Eu vou fazer um pouco de coro, Sandra, naquele lance lá que na primeira vez eu comentei, acho que um pouquinho, eu não estava, mas eu comentei alguma coisa quando a gente fala da citricultura, eu começaria modificando o título, que na apresentação da Miriam, ela colocou outro título que não está no trabalho, né, Miriam? Está desligado o seu microfone. Desculpa, é o mesmo, professor, do capítulo 1. Não, do título geral. O título final do trabalho é o mesmo. Então, foi no capítulo, acho que seguinte, na verdade, então, isso que eu não sei, porque, na verdade, a gente mudou o título em função do problema que estava causando com relação ao Covid, sabe? Então, falei, eu não posso... Coloca, por favor, de novo o título, Miriam, só para eu tirar minha dúvida aqui. Lê o título, Miriam. Lê o que está aí na apresentação. Na apresentação que você fez. Microfone desligado. O título principal. Tá. Alternativa sustentável de aplicação de resíduos citrícolas gerados em assentamentos rurais. Estudo de caso no assentamento Horto de Bueno de Andrada. Tá. É o mesmo, sim. Acho que eu peguei outro subtítulo aí, estava... Mas mesmo assim, eu acho interessante mudar um pouco, sabe? Porque o foco do seu trabalho está na busca de resinas mais eficientes, aproveitando resíduos que você pode encontrar em citricultura, em assentamentos, coisas assim. Inclusive, quem lê assim, dá a impressão que você está pegando resíduo de assentamento para ver se é aproveitável. Na verdade, o foco do seu trabalho grande está dentro do laboratório, nessa busca de uma resina que não é usual, esse é o foco do seu trabalho. Acho que o pulo do gato do seu trabalho está em você pegar, por exemplo, o limão cravo, né, e verificar que ele é uma opção e ele é um resíduo que fica por aí. Então, é um resíduo que fica por aí, seria uma segunda, e em assentamento ficaria mais... Porque ali no título como está, dá a impressão que... aí vai num outro ponto que eu gostaria de comentar, né? Você viu 23 lotes, né? Dos 23 lotes, você tem 330 plantas. Isso não representa nem 1 hectare. E o assentamento tem 430 hectares, né? 472 hectares. E aí você fala no seu texto, em vários pontos, que o assentamento Horto Bueno de Andrade tem um forte aporte na citricultura. Não tem. Então, eu tiraria essas coisas que reforçam uma coisa que não vai bem por aí, sabe? Para dar um foco maior no seu trabalho lá e você dizer que é possível aproveitar esses resíduos, mas ele seria um segundo plano. Eu acho que o foco do seu trabalho está na busca de resinas que vão ser utilizadas para melhorar esse poluente aí que fica aí, né? Para melhorar, para você resolver o problema de resíduo. Usando o resíduo para resolver um problema residual na formação do biodiesel, né? Eu daria uma invertida nisso. Eu já tinha comentado naquela outra vez, e eu ainda penso assim, sabe? O pano de fundo é o assentamento que você coletou um resíduo, mas é mais como pano de fundo. Porque podia ter sido em outro lugar, podia ser em qualquer outra, porque essa citricultura ali não é tão importante como você tenta colocar. Eu sei que isso é um assentado, então a gente tenta valorizar aquilo que é nosso, que é da terra, então eu também tenho essa visão, mas os dados que você apresenta não mostram isso.
Hoje tem adensamento de 25 mil plantas por hectare. Eu peguei, que é mais ou menos 416 plantas, é lá no Nordeste, uma citricultura meia periférica. Então, nós estamos com esse... Se fosse pegar essas 330 plantas aí, não dá nem 1 hectare, no modelo mais simples. Se for adensado, então, ela é muito irrisória, né? Então, não é significativo para o assentamento, né? Não deixa de ser um resíduo que é desperdiçado, né? Mas eu daria esse foco para não pegarem no seu pé depois. Porque o seu trabalho, o foco dele é uma discussão que a Sandra fez, o professor Carlos fez, mais realmente dentro da química e da fisicoquímica e do trabalho, né? Eu acho que você devia pensar num título um pouquinho mais nessa linha, para ficar mais coerente e você... Até a penetração do seu trabalho, né? Senão quem vai ler é a pessoa que está trabalhando com assentamento e política de assentamento e tal, e não muito o pessoal que vai trabalhar mesmo com o foco do seu trabalho especificamente, que é a linha que você já fez no TCC, é a linha da professora Sandra, né? Então, eu iria um pouco por aí, tá? Outra coisa, é interessante você fazer em capítulos, assim, ficou legal. Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado para cada um dos capítulos. O bom disso é que depois você tem 3 artigos aí praticamente, né? Inclusive, como a professora Sandra falou, já está praticamente publicado, né? É muito legal isso. Então, essa é a vantagem de você fazer nesses modelos. Mas tem que tomar cuidado de repetir tudo de novo, algumas coisas. Metodologia, trabalhar bem a metodologia em cada um deles. E, em alguns casos, ele não foi tão aprofundado, né? O teu texto está ótimo, está gostoso de ler, como o senhor Carlos falou, é muito bem escrito, muito bem. A tua apresentação, então, foi muito didática, acho que isso é uma coisa importante, porque a gente está formando um mestre, né? Então, você, como mestre, tá no caminho legal. E aquilo que o senhor Carlos Eduardo falou, mesmo que o teu resultado lá no final não seja o ideal, mas vai ser, pelo que tudo indica aí, é o resultado. O mestrado é para formar pessoas que saibam fazer pesquisa. E o teu trabalho está muito bem focado nisso, tá? Você está trabalhando com metodologias, com pesquisa e jogando bibliografia, discutindo. Então, é isso exatamente um trabalho de mestrado. Você está no caminho exato. Parabéns para você, pela Sandra, nesse foco que realmente é formar uma pesquisadora, que você já fez no TCC, já tem isso dentro de você, mas isso vai te dar um caminho metodológico para seguir em pesquisa, né? Então, achei muito interessante isso, né? Outra coisa que seria interessante para você, mas eu nem faria muito isso, mas no capítulo 2, ver o quanto na verdade, ou no capítulo 1, quanto de resíduo teria em termos de volume. Você fala o número de pés, mas quanto isso representa em volume de resíduo? A logística disso é eficiente para você? Dá para você fazer isso para utilização? Né? Então, é uma discussão que, se você focar no resíduo do assentamento, que é esparso, vai falar, pô, a pesquisa dela está querendo pegar uma coisa que não tem volume, não tem uma logística de depois de pegar esse resíduo e como encaminhar, né? Então, acho que por isso que eu sugiro de a gente estar mexendo um pouquinho aí, né? Inclusive, no objetivo geral, eu fiz várias observações que eu vou mandar depois no texto, né? Eu colocaria assim, testar a aplicação de resinas cítricas como alternativa de destino sustentável na purificação do glicerol bruto. Para não ficar muito foco lá no resíduo específico lá do assentamento, sabe? Porque senão você teria que estar fazendo um levantamento muito bem feito da relação quanto resíduo é gerado para você justificar esse seu trabalho em função do tratamento do resíduo do assentamento em si, né? Deixa eu dar uma geralzinha. Outra coisa que eu achei
Bom, eu vou lá para frente e vou voltar. Só pegando a última discussão aí, né? Quando a gente vê bom, vamos começar aqui no... O professor fez uma... O senhor Carlos fez uma sugestão, e eu, inclusive, na minha observação também eu fiz isso, e isso vai refletir lá no seu capítulo também. O teu resumo, ele vai e volta, né? Você começa falando dos assentamentos rurais, dos resíduos e tal. Aí você entra no glicerol, depois você vai falar alternativo sustentável, depois você volta lá no último, falando para verificar que na maioria dos lotes são gerados resíduos. Então, é colocar numa ordem mais lógica. Eu coloquei aqui para você, acho que é isso que o professor Carlos quis dizer também. No resíduo reflete que está lá no seu capítulo, meio esse vai para lá, vem para cá. Deixar uma forma mais... Começar a falar dos resíduos que tem, de modo geral, nos assentamentos, porque o seu é estudo de caso, mas tem assentamentos que têm uma produção de citros mais acentuada, com certeza. Eu conheço alguns que trabalham mais com citros do que o objeto de estudo seu aí, né? Mas então é importante para pensar em assentamentos também, mas que ele não seja o foco, né? Então aqui no resumo você vai e vem e falando de ácidos graxos, depois volta a falar de resíduo no assentamento, depois fala quanto é gerado a maioria dos lotes são gerados resíduos cítricos e são descartados do ambiente depois de ter falado. Você começa falando isso lá no começo, fala um monte de coisa, depois volta no final. Então dá uma mexida nisso, que seria... Eu fiz a sugestão aqui, vou encaminhar também no material que eu recebi em Word, que é mais fácil, né, de mexer. E aí tem um lugar, no capítulo 3, você coloca assim, introdução, eu estou aqui no sumário, tá? Breve revisão da bibliografia. A gente não coloca breve, é revisão bibliográfica. Se é breve, não está pronta, mas esse capítulo teu aparentemente está pronto, né? É o capítulo 3. Depois, aqui no sumário está assim, breve revisão da bibliografia. Então não coloque breve, põe revisão bibliográfica, alguma coisa assim. Mas na verdade não está pronto, não. Então, mas não põe breve, mas de todo jeito é revisão, na verdade, né? Você até peço desculpa, porque a gente foi meio atropelado aí, porque precisava qualificar esse ano. Eu entendo. Aí a qualifica do jeito que está. Falei, não, do jeito que está. Não, e está muito bom, viu? Está muito bom. São pequenos ajustes. Nós corremos, sabe? Esse negócio aí, o capítulo do glicerol, o capítulo 3. E aí, qual foi a minha... Eu até vou te interromper um pouquinho para te falar, porque fui eu que coloquei esse título. Por que eu coloquei esse título? Eu fiquei angustiada, porque eu falava com ela, a Miriam falou, professora, não está dando certo. Não está dando certo. Mas se não der certo, também é um resultado. Não. Claro. Óbvio, pode até ser, mas você entendeu? Eu falei, tem que dar algum resultado. Aí o que eu comecei a pensar na minha cabeça? Falei, eu comecei a procurar artigo sobre ração, fazer a resina cítrica para dar para a ração. Por isso que até então eu falei, eu vou ver se eu consigo isso, porque se ela está falando que não está dando certo. Mas eu acho que é legal, são leques de opção desses resíduos, né? Que vocês discutem um pouquinho, acho que valeria a pena até reforçar um pouquinho mais essas opções e que vocês optaram por isso, pronto. Aí ninguém precisa falar, por que você não fez de não sei o que lá? Porque a nossa opção foi tentar tratar, que é um problema grave, né? A geração de biodiesel que tem acontecido e o volume de glicerol que sai disso, né? Que tem que ter um tratamento. Eu acho que vocês estão no caminho. Eu acho que é isso mesmo, sabe? O professor... Mas eu não colocaria breve revisão, coloquei revisão bibliográfica, mesmo agora que não está ainda pronto, né? Você ia falar alguma coisa, Miriam? Então, o professor falou, né, sobre a questão do assentamento. Na verdade, a proposta era para ser o da agroindústria, né? A gente ia fazer a pesquisa sobre a agroindústria, mas para adequar o meu trabalho com o programa de pós-graduação aí da Uniara, aí nós optamos, então, pelo assentamento.
Então, mas não deu um foco muito forte nele. Então, Aí você diminuiu um pouco esse foco, sabe? sim, até Na porque... página 13, por exemplo, você fala assim, olha, lá no penúltimo parágrafo, o assentamento do Horto Bueno de Andrade, localizado na região central do estado, tem se dedicado fortemente ao cultivo citrícola. Não é isso, né? Então, Sim. a gente faz algumas afirmações que depois o pessoal vê lá o volume de plantas que tem e fala, poxa, mas não está muito legal, né? Tá. Então, a O gente... que o pessoal planta no assentamento, Zé? Você que sabe. Olha, hoje em dia, bom, a Miriam, ela teve lá, ela conhece mais que eu que ela mora, mas hoje o negócio lá é cana e soja e milho em arrendado, né? Em termos de área. E horta, professor? Horta, mas assim, em termos de volume de área, Sim. a renda deles ali fica, que eles produzem mesmo, são as hortas, né? Horta e fruticultura e tal. Mas, de modo geral, assim, eles estão arrendando, uma grande parte arrenda lá, Arrendamento. porque é muita terra para pouca gente trabalhar, né? Então, professor, é a cana-de-açúcar e o milho mais aqui nessa região aqui. Milho transgênico, inclusive, né? Sim, sim. E aí, se entra o arrendamento, aí entra o pessoal da indústria lá. Então, não é nada orgânico, por exemplo, a cana. Não, a cana não, a cana é tem, por exemplo. convencional. Orgânico são algumas hortas lá dentro, não é todo mundo, são algumas hortas lá dentro. Entendi. É um número muito pequeno de assentados que trabalham com agricultura orgânica, né? Mesmo a gente, né, que vai vender nas feiras, a gente não pode falar que é 100% orgânico, porque não é. Mas depende, os que estão na feira, sim, porque eles foram feitos dentro do OCS lá, eles estão tendo dentro de um contexto de, só não pode ter o selo, mas são considerados orgânicos, eles são certificados, uma certificação participativa, né? Mas é uma certificação. Na página 16, que está o objetivo aí, investigar os cultivos citrícolas dos assentamentos frente aos seus resíduos no geral, orgânicos. Então, eu tiraria essa primeira parte aí, na verdade. Os resíduos orgânicos gerados, porque senão vai ficar aqui no objetivo geral, se eu volto a focar no assentamento, né? E, na verdade, você vê aqui nos seus específicos, um deles, só o primeiro, que vai nessa linha. Todos os outros aqui vão na linha, na verdade, de verificar a possibilidade de usar o resíduo de citros para retirada do contaminante do glicerol, né? Deixa eu dar uma passadinha geral aqui, mas deixa eu ver uma outra coisa que eu achei mais assim, importante de estar discutindo, né? Eu vi a foto lá, Miriam, quando começou a discutir agora no final, eu não estou no final ainda, mas só para a gente... Caramba. Quando você mostra a foto daquele resíduo, você pegou esse resíduo que estava no chão, né? Sim, professor, do chão. Do chão. Então, talvez por isso que seja aquela dúvida do professor, porque esses resíduos ele tem bastante fumagina, tem bastante fungo que já cresceram ali. É diferente do resíduo que você coleta, apesar que você coletou para fazer a tua amostra, você coletou limão também e fez, né, separadamente. Sim, eu fiz separado, aí eu fiz da laranja, né? Eu fiz assim, ó, peguei o limão, primeiro só de limão, depois eu peguei laranja. Mas o resíduo que você colocou era o resíduo que estava no chão lá no assentamento, ou você pegou o limão? Chão. Não, peguei do chão. Então, aí ele tem bastante contaminante que pode refletir no não clareamento lá no fim, como o professor estava dizendo. Também. Por isso, talvez, se você deixar partículas maiores, que quando você tritura, essa parte escura ali da fumagina, que são fungos, ele desprende, ele dá uma coloração escura. Então, pode ser isso uma das causas da coloração estar um pouco mais escura. Professor. Então, talvez a granulometria, como ele falou, seja uma coisa interessante de você estar pensando para não pegar a poeirinha, na verdade, né? Como a ideia era reaproveitar os resíduos, então eu peguei só o que estava no chão mesmo. Não, é a lógica, você está trabalhando com isso, né?
mas pode ser um motivo que ele está escuro lá. Aí, Então, talvez aí, pegar a aí, granulometria maior, talvez resolva um pouco isso, né? até para você justificar, Miriam, pegar algum Isso. artigo sobre isso que ele falou, e a gente pode ir nos provavelmente, né? Porque nós não caracterizamos, né? Mas Olha, a não pode ser que ser. você pegue, por exemplo, o limão cravo, não dá tempo, mas para fazer um artigo depois, ele no pé e comparar com o resíduo que está no chão. Seguramente deve dar uma diferença interessante, né? Professor, Quando o professor levou... Oi? infelizmente não dá mais tempo para Não, para o trabalho não, mas fica uma possibilidade de Aham. discussão, né? Como a Sandra falou. E Pode ser até um para dos colocar no motivos dele estar texto, de escuro. repente, né? Para você colocar no texto, o que você vai falar, né? Por que está mais colorido ali? Então, tem coisa ali que ela passou para o glicerol. Então, E estava quando você vê a solta. foto lá no chão, você percebe que tem a casca já está toda escurecida e tal, além do Inclusive, citro já refumagina mesmo, né? teve alguns que já estavam até secos já lá no chão, alguns resíduos. E aí, quando você tritura, esse pozinho sai todo ali, né? Mesmo que passa ele pela secagem, né? A secagem não vai resolver. Até porque a temperatura não era alta, professor. A gente não podia aumentar muito a temperatura, né? Para não descaracterizar as propriedades. Então, Já que você falou em temperatura, uma coisa que foi discutida aí no final também que eu achei interessante, você fez o tratamento térmico em várias temperaturas, né? Você optou por uma, de 450, né? Era bom você discutir isso que você fez, porque quando a gente lê um trabalho, você não sabe aquela história, né? Você sabe a pinga que eu bebo, mas não sabe os tombos que eu tomo, né? Então, vai mostrar que você testou, isso mostra que seu trabalho foi mais detalhado ainda. Você testou vários tratamentos térmicos, várias temperaturas, e optou por essa. Então, descrever isso, né? Aí não tem problema que fica só o texto, né? Porque daí eu não tenho a foto. Não. É Da só o texto mesmo, dizer que foi 250, testado. a granulometria também, a gente Isso, outras Isso granulometrias. enriquece e dá, assim, para quem for fazer depois no trabalho, ele vai ficar quebrando a cabeça. Olha, eu vou fazer desse jeito, talvez dê resultado. Fala, bom, alguém já fez e optou por isso. Eu posso até tentar, mas o caminho já está mais ou menos dado, né? Essa coisa que a gente não publica ajuda tanto quem vai fazer o trabalho depois, porque a gente normalmente não coloca os erros que a gente fez, né? E esses erros a pessoa vai fazer de novo, né? Seguramente a chance de ir pelo mesmo caminho é grande, né? Bom, aqui tem umas coisinhas detalhes aqui que eu vou mandar para você depois, que estão dentro do texto, mas que não caberia ficar falando aqui. Deixa eu só ver o que eu tenho mais de... Estou passando rapidamente as anotações que eu fiz no texto aqui, além das que eu escrevi. Mas depois eu mando e você conversa com a professora Sandra, ver se vale a pena alterar ou não, né? Mas o trabalho eu tô assim, gostei demais, sabe? É muito interessante. Você vai ter. Então, eu cheguei na foto aqui agora que tem. Você tem na foto a figura 1 do item 4, capítulo 3, né? Justamente onde tem você tem a da direita lá em cima, a B, que é o bagaço após retirada do suco. Olha a diferença do seu material aqui, né? Em termos de casca, quando você vê essa foto aqui. Então, Aí ele já ficou exposto ao sol, professor. Eu pisoteei, né? Teve alguns que eu tive que cortar mesmo com a faca, porque aí já estava meio seco, sabe? E aí eu peguei uma faquinha de serra, eu tive que cortar, e depois pisar em cima para sair o caldo. Foi mais mesmo na sapatiação. Depois eu coloquei no sol e triturei. Não teve... Talvez uma cloração, né? Se tivesse feito uma cloração, né, professor? Você vai ter que dar uma revisão depois das tuas figuras aí. Na figura 3, por exemplo, na página 71, as figuras têm que ser autoexplicativas. Eu sei que eles fizeram na correria para poder apresentar. Eu sei que a Sandra é super criteriosa em termos de publicação. E aqui não tem, ela não está explicando o que é LA, LC, MC,
que tem aqui nos tratamentos, essa figura 3 aqui na página 71. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando você mostra a figura 4, na página 73. Você tem 1, 2, 3, 5 frascos ali, né? Não está no rodapé, professor, da figura? Está escrito GLB, Isso. LDPP, RS. Acho que essa tá. Ela tem RSLC, que é TRSLA. Tá vendo a diferença? Acho que na outra, acho que eu coloquei no texto, professor. Na verdade, então, mas na figura tem que estar atento ao que você está falando aqui com a tua legenda. Tá. Eu falei, é como se fosse um livro, tem que ter a legenda na figura, eu falei. Aí elas fizeram um tabelão lá, falei, mas só que o leitor fica perdido com isso. Não, ela até pôs por uma mistura cítrica, o RSLA, só que RS está com LC, né? Isso, que é o limão cravo. Isso, entendi. Então dá uma conferidinha nessas coisas. Eu sei que vai dar uma repassada nisso tudo ainda, mas só para ficar, para a gente relembrar quando for trabalhar, né? Deixa eu ver o que mais que eu teria, mais assim, coisa grande. Na metodologia do primeiro capítulo lá, você colocou na tua apresentação o mapa do local do assentamento. E aí no seu trabalho não tem. Então é colocar lá a localização do assentamento. Pelo menos no que eu recebi não tinha. E na tua apresentação eu vi que você fez muito bonitinho até. Então colocar essa localização do assentamento dentro do teu capítulo 1 ali. Olha, de modo bem geral, era mais ou menos por aí. Tem detalhezinho que eu coloquei aqui dentro, mas que depois eu passo para vocês. Mas frente aqui já foi discutido na metodologia lá e o que já foi comentado antes. Eu acho assim, o trabalho está muito legal, muito bom, vai dar para dissertação está mais que bom, né? Se fosse um doutorado, a gente podia aprofundar um pouco mais em algumas coisas, mas para dissertação está praticamente feita. Ajeitar uma coisinha ou outra, pegar esses resultados que vocês ainda têm aí para colocar, discutir um pouquinho mais, esclarecer algumas coisas que estão ainda não bem apresentadas no texto, mas que vocês já falaram aí, né? Tranquilo, tem esses dados. E é praticamente isso. Eu achei muito bom, agradeço a Sandra, a Miriam pelo convite, parabéns pelo trabalho, acho que é esse o caminho. Eu só não daria o foco para o assentamento, para não ficar... Porque o foco forte do seu trabalho está no outro... Foi usado o resíduo do assentamento, mas como um exemplo, né? De aproveitamento de resíduos que ficam perdidos lá no campo. Não teriam destinação, mas o foco está na parte mais de estudo de laboratório mesmo aí. Acho que é isso. Eu agradeço, então, de novo a Sandra, a Miriam e parabenizo pelo trabalho. Obrigada, Zé Maria. Nós vamos realmente trabalhar agora nessa redação. Peço desculpa, porque eu ajudei muito a Miriam nessa fase final. Na escrita aí, realmente eu não sou da parte de assentamento, realmente Zé Maria tem razão, mas eu acho que em termos assim de resíduo, desde que tenha o resíduo, é importante, sabe? Sim. Então, mas quanto produto não me interessa, eu quero ver se esse resíduo tem algum valor, que eu possa valorar isso de alguma forma. Se conseguir fazer com glicerol, e assim, esse glicerol não é um glicerol que é feito com óleo de soja, sabe? É isso que eu queria destacar. Não sei se o Carlos sabe, mas eles trabalham com óleo reciclado, que é da ACACE, Associação de Catadores da cidade de Araraquara, coleta o óleo reciclado das residências, leva lá na usina, esse óleo, por um processo que eles têm a usina piloto lá, gera o biodiesel. O biodiesel
eles alimentam direto o caminhão, e o caminhão coleta os óleos, né? Então, Então era interessante colocar isso, Sandra. Eu acho então, importantíssimo, porque aqui no meu bairro, passa o pessoal de uma recicladora de óleo, também numa cooperativa, coletando óleo doméstico e de restaurante aqui. Mas eu acho isso importantíssimo, porque aí você fecha a cadeia. então, Né? Você está pegando o resíduo lá do assentamento, usando óleo, resíduo. Então, mas coloque isso na introdução, uma coisa sim. mais forte, que isso é importante. Isso dá essa liga, sabe? Mas o porquê está utilizando tudo isso. Colocar em destaque mesmo, né? Isso, sempre... Porque senão você fica pensando em larga escala, em grandes usinas, né? E aí não, você volta, olha, o foco é esse aqui. Nós estamos trabalhando com um problema local para resolver problema local, que é muito importante, né? Porque o óleo contamina a água aí, que é uma loucura, né, cara? Exato. Então você tem toda essa cadeia aí, você está... Poxa, aí dá outra cara, Sandra. Acho que você tem que reforçar isso aí, vocês têm que reforçar isso, sabe? Não, eu tenho esse material já, né, que realmente nós não tivemos tempo para melhorar. Esse capítulo aí do glicerol, ele merece. Mas esse é importantíssimo, viu? E a situação, gente, assim, a Miriam destacou lá quanto de biodiesel está no diesel, vocês não têm noção que tem de usina abrindo. Agora, com o Covid, deu uma parada, mas o governo está aumentando essa adição do biodiesel ao diesel. Então, você vai no posto, você está colocando o biodiesel ali no seu carro. Então, e o que faz com o glicerol? Não tem o que fazer. São tambores de glicerol. Eu trabalho, eu gero biogás com glicerol. A gente pega de graça o tambor na usina. Ninguém, porque, pelo amor de Deus, leva embora, porque não pode pôr no aterro. Você entendeu? Então, se conseguir dar um destino, vai ser ótimo. Então, assim, olha, eu agradeço imensamente vocês. Nós vamos realmente, eu quero material, se vocês puderem nos enviar, que agora a gente vai, né, partir para essa finalização. E agora, então, nós vamos passar para a terceira sessão, que é uma sessão fechada. Então, eu vou pedir para o pessoal sair agora, né? E aí vai ficar só eu, o professor José Maria e o professor Carlos, tá bom? E a Silvia também pode ficar. E depois, então, eu chamo você no WhatsApp, Miriam, para te dar o resultado, tá bom? Tá bom, professora. Mais uma vez, obrigada, professores, e aos colegas que estão presentes. Muito obrigada, viu, pela presença. Legal isso, Miriam. Poucas ainda mais em época assim, tem gente, colegas aí vendo. Isso é legal, mostra o seu trabalho, mexeu com as pessoas aí. Super legal. Legal, daqui a pouco eu chamo aí, a Miriam pode chamar.